Consagração de obreiros, encerrando a conferência da consagração. Nós vamos, no final desse culto, consagrarmos Misael a pastor, ordenar a pastor. Já tem a consagração, foi chamado desde o ventre da mãe, Diego e também a Bíblia, a diaconisa. João 9, versículo 1. Sem fugir do tema, eu quero dar sequência falando de algo que no decorrer dessa conferência foi falado. Interessante que ontem Deus falou muito novamente, irmão, sobre missão. Deus tem falado, nós tivemos aí uma série falando sobre missão. Ontem Deus falou também sobre missão. Nessa conferência Deus nos confrontou na segunda, na terça. Eu acho que se nós tivermos juízo, vamos obedecer, irmãos, porque não estamos mais enganados. Quem estava ainda com mentira, ouviu a palavra falando sobre a mentira. Quem está com inveja, quem ainda está vivendo na prostituição, então não tem mais para onde nós correr. Ou pula do barco ou seguir com Jesus até o fim. Pular do barco não tem escapatória, mas ir com Jesus você chegará ao lugar da eternidade. João 9, 1. Vamos ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, essa é a preocupação dos discípulos religiosos, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Só já trazendo aqui um esclarecimento. Veja quando a gente tem um coração crítico, julgador, o que acontece? Eles dizem assim, no começo do texto está dizendo que era um cego de nascença. Então, se era um cego de nascença, a consequência dele não era por causa do pecado. Se era um cego de nascença, a doença dele não era por causa do pecado. Mas o discípulo pergunta: quem pecou? Foi ele ou os pais? Porque é muito ligeiro para julgar. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, ou a glória de Deus, em algumas versões. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Essa noite pode se falar da volta de Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, que ceboseiro, irmão, e aplicou aos olhos dos homens. Então lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa o quê? Enviado. Se preste atenção nesse significado, que é onde está o tema da mensagem. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente os tinham visto, mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-os nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé, que significa enviado. Fui, lavei e agora vejo. Fui, lavei e agora vejo. Senhor Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, diante mais uma vez da tua palavra. Que não seja o meu coração falando, mas seja o teu Espírito através do meu coração, através dos meus lábios nessa noite. Que essa palavra venha nos alinhar, que essa palavra venha nos acordar, que essa palavra venha nos santificar, e que essa palavra venha dar glória a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando na nossa conferência sobre o tema vitorioso sim, mas ainda em guerra. E eu quero falar de uma guerra muito importante
que nós às vezes temos recuado, que é a guerra chamada missão. A missão, quando eu falo de missão, eu estou falando em geral para todos. Você tem uma missão nessa terra. Você tem um chamado. Por isso que Jesus, ele vai deixando claro, Jesus vai dizendo no versículo 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo, nós temos que ter pressa. Ele estava falando que ele estava perto de se partir dali. Nós também estamos perto de um dia subir nos ares, ou então Jesus nos levar antes dele voltar. E eu quero dar um tema nessa palavra, dentro do tema da conferência. Como eu falei, a missão é uma guerra, mas eu quero falar do tema, a visão missionária vem no envio. A visão missionária vem no envio, ou seja, você vai começar a ver a sua missão a partir do momento que você foi enviado. Isso é muito propício, Deus me deu essa mensagem para o final da conferência, até por conta também da consagração dos pastores, dos obreiros, e para você que está aqui. Nós vemos, irmãos, um homem cego de nascença. Esse homem fala de nós hoje. Eu quero falar de uma cegueira. Esse texto pode se pregar para o milagre da cura da vista física, mas eu quero pegar esse texto e falar da visão espiritual. Nós vimos um homem cego de nascença, que após Jesus passar, o encontra e manda ele se lavar. Jesus vai lá com a saliva, você vai entender o que é isso. Ele vai pegando lá e ele lança no olho daquele cego e diz, vai lavar no tanque chamado Siloé, que se diz enviado, que significa enviado. Onde foi que vem a visão? No lugar do tanque de Siloé. Por isso que está o tempo da mensagem. Visão missionária vem no envio, no lugar enviado. Ele começou a ver a partir do momento que ele se lavou no tanque, ou seja, ele começou a ver a partir do momento que ele foi enviado. E é isso que acontece conosco. A razão de Deus, irmãos, sempre Deus nos enviar é para que nós vejamos, como nós já falamos muito naquela série passada sobre missão, a razão de Deus nos enviar é para que nós vejamos os campos maduros. Muitas das vezes nós ficamos, queridos, preparando tudo no mundo para que nós possamos fazer alguma coisa em prol do reino. Nós se programamos de várias maneiras para que nós comecemos a fazer algo em prol do reino. Mas bem, nós queremos ver todo o propósito, nós queremos ver tudo feito para dizer, agora eu topo. E isso não acontece no reino de Deus. Aos pastores que estão aqui, e nem Misael que vai ser consagrado, talvez na lógica humana eu precisaria ver muita coisa ainda para ele receber a unção de pastor. Mas é na unção, no envio, que ele vai enxergar a visão, a missão, o propósito de Deus. Assim com cada um. Presta atenção, quando você começa a evangelizar, quando você começa a discipular, você começa a entender para que foi que você foi chamado. Você começa a enxergar, você começa a ver e diz, espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu passei por aqui, eu estou vendo pessoas necessitadas. Mas ao contrário, você ficar acomodado, você não vê nada que está lá fora. Você não sabe para que foi que você foi chamado. Mas a partir do momento que você começa a dar um circuito, você começa a ver os olhos espirituais. E a razão de Deus nos enviar é para que nós vejamos os campos maduros. Campos esses que estão perecendo por falta de ceifeiros. Por falta de ceifeiros. E por isso que Paulo fala também, como é que vão se não tem quem vir? Tem muitos ceifeiros, irmãos, mas que o homem não quer liberar. O homem diz, não pode ir, ele não pode. Ele não tem condição. Não tem se liberado, tem se criado dentro de uma denominação, tem se feito se estruturar dentro de uma denominação, atrás de um palco, atrás de um púlpito, sentado em uma cadeira, todos os cultos, gravata passada, perna
passaram que foi frito, duro, aleluia, glória a Deus, e quando bons saíram para sua casa e volta, fica nisso, e pessoas à sua volta perecendo por conta de pessoas religiosas que não querem liberar os seus filhos para a missão. Você tem um chamado, amigo. A visão missionária vem com isso. Ou seja, a visão missionária vem quando você dá uma resposta para o que Jesus está falando. Você vai começar a ver com os olhos de Deus. Você vai começar a enxergar o seu chamado. Você vai começar a enxergar o seu propósito. Quando você começa a ouvir aquilo que Deus, que Jesus está falando com você. Ou seja, quando você dá uma resposta para o que Jesus está chamando para você fazer. É interessante. E quando você não dá resposta para aquilo que Jesus está falando, você não consegue enxergar o que Jesus quer fazer. Glória a Deus. Mas quando você começa a dar uma resposta, quando você começa a se alinhar ao que o Espírito Santo está dizendo com você, você começa a enxergar diferente, você começa a ver para que foi que você foi salvo, lavado e remido. Você começa a perceber para que foi que você foi resgatado da maldição da lei. Não foi para agora ficar um crente religioso com Bíblia debaixo do braço, pura suvaqueira, mas para ficar agora uma coluna, um sacerdote que vai liberar aquilo que Deus liberou sobre você. Glória a Deus, aleluia, Deus. Vamos ver aqui em Marcos. Você Marcos 9, nós vamos voltar já nele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Marcos 10, 41. Marcos 10, 41. A visão missionária vem no envio. Ou seja, a visão missionária vem quando eu dou resposta para o que Jesus está chamando para fazer isso. Marcos 10, 41. Marcos 10, 48. Vou ler para ganhar tempo. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Olha o que Jesus mandou chamar e Jesus agora começa a dizer: ânimo. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que ele faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu estou pregando na área espiritual. Veja, quando eu dou uma resposta para o que Jesus está chamando para fazermos, eu vou começar a ver. Eu vou começar a ter uma visão. A sua visão missionária vem no envio. A sua visão missionária vem quando você dá uma resposta ao que Jesus está chamando. Jesus diz: chame ele. Ele se levanta, joga a capa. Às vezes o problema é essa capa, irmão. Essa capa desse cego identificava que ele era mendigo, identificava que ele era cego. Se usava uma capa para se identificar o problema daquelas pessoas. Quando era mendigo, se colocava uma capa. Às vezes o problema é o nosso rótulo que as pessoas colocam sobre nós e nós aceitamos, e por nós aceitar, Jesus está chamando e você diz: eu não posso, eu não consigo, é impossível Deus querer me usar, eu sou uma pessoa muito horrível, eu sou difícil, eu não tenho condição, eu não sei ler, eu não estudo, eu não tenho isso. Ei,
tira essa capa, se põe de pé e ouça o chamado de Deus para você, que você vai começar a ver na estrada da fé o que Jesus preparou para a condição dessa terra. Quando esse homem foi, Jesus o curou e ele passou a andar pelo caminho. Querido, esse cego, lá do cego de João, que nós estávamos falando, ele não viu. Esse cego ele não viu quando abriu os olhos, mas quando obedeceu a Jesus. Ele não viu quando abriu os olhos. Você pode prestar atenção, quem foi que levou ele até o tanque? Não, a Bíblia não está deixando claro, mas ele foi até o tanque. Porque a visão começa aqui. Foi a mesma coisa o cego Bartimeu. Quem está passando por aí é o filho de Davi. Ele não estava vendo, mas ele tinha uma convicção. Ele conhecia Jesus dentro dele. Ele sabia, é o filho de Davi, é o Messias, é o prometido. Porque você muitas das vezes quer enxergar com os olhos naturais. Isso tem te parado na missão. Mas se você começar a ver com os olhos da fé, você vai ver que nada te para. Porque você vai ver com os olhos espirituais. Maior está contigo do que está com eles. Esse cego não viu quando abriu os olhos, mas quando obedeceu o ídolo de Jesus. Quando Jesus disse, vai lavar-se, a Bíblia diz que ele disse, eu fui e lavei-me, e agora eu vejo. Eu fui e lavei-me, e agora eu vejo. Sabe por que ele obedeceu o ídolo? Ele obedeceu a voz de Jesus, ele obedeceu a palavra do Senhor. Ei, por que você não está vendo? Pastor, por que eu não estou vendo? Pastor, por que eu não estou enxergando o meu chamado? Pastor, por que está tudo escuro na minha mente? Pastor, por que eu não estou compreendindo nos últimos dias aquilo que Deus tem falado? Porque você não deu resposta à primeira voz, você não deu resposta ao primeiro chamado, você não deu resposta ao ídolo do Senhor. Deus está dizendo para você, ei, obedece-me, ouça a minha voz, compreenda o que eu estou falando. Porque se você compreender, e se você receber, e se você aceitar, você vai ver a diferença. Você na trajetória pode sair cego fisicamente, mas dentro de você já vai começar a ver, regozijar, se alegrar, glorificar, porque você vai ver com os olhos da fé que Jesus está no caminho. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele começa a ser. Interessante, não? Ao ponto mesmo de cego físico ele ia. Mesmo ele sem ver, ele decidiu ir. Pastor, eu não tenho condição. Pastor, eu não sei falar. Quando o cara diz isso, eu me alegro, porque eu sei que ele não está confiando nele. Eu sou mais chegar a 20 que não sabe ler, não sabe falar. Não estou dizendo que não sabe ler, não, que é velho, que tem aquela coisa. E que mais top vai do que chegar a 50? Eu estou pronto, eu estou preparado. Esses aí não estão preparados, porque quem prepara é o Senhor. E quem é preparado nunca diz que está preparado. Todos os dias diz, Senhor, misericórdia, Senhor, graça, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me guia, Senhor, me dirige. Esse cego, a ponto mesmo de cego físico, ele foi curado de sua doença física e da sua visão espiritual. Deus vai falar agora, mais um pouquinho. Aleluia. Quando Deus me deu essa mensagem, ele frisou comigo nesse ponto. E ele me disse muitas coisas nesse ponto que eu vou falar. Aleluia. Tem muita gente, querido, doente fisicamente. Muita gente doente fisicamente. Muita gente que está cansada fisicamente, doente, triste, frustrada fisicamente. Porque não tem ouvido, não tem dado ouvido à voz do chamado de Deus, não tem ido ao chamado do Senhor. Porque se eles decidirem ir, eles podem sair sem ver nada, eles podem sair doentes, mas na trajetória eles vão voltar curados fisicamente e curados espiritualmente. Se você crer e se você receber, a sua doença é só um obstáculo que Deus está tentando te acordar e dizer: aceita o meu chamado, que você na trajetória nem terá mais doença física e muito menos espiritual. Aleluia. As tuas limitações
limitações físicas, cansaço, doença, tristeza, frustração. Pode receber isso aqui, meu irmão. Isso aqui é Deus purinho falando contigo. As tuas limitações físicas, cansaço, doença, tristeza, frustrações serão resolvidas quando mesmo sem você ver nada, dá uma resposta de fé para o que Jesus está chamando você para fazer. Eu estou limitado, eu estou doente, eu estou frustrado, eu estou sentindo um cansaço, eu não tenho mais ânimo para fazer a obra, eu estou muito frustrado. E se você ficar nessa lamentação, você vai morrer nela, você vai continuar cego. Mas se você decidir mesmo nessa situação, decidir aí como esse cego, eu vou, eu aceito, eu fui, lavei-me e voltei vendo. Se você decidir a cumprir o que Jesus está dizendo para você, você vai dizer que esse cego disse: eu fui, lavei-me e agora eu estou vendo, eu agora estou curado da minha visão física e espiritual. Jesus está nos chamando, irmão. Jesus está nos enviando. Jesus está nos enviando para a intercessão. O primeiro envio de Jesus é para a intercessão. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que Jesus já chamou a tempo. Intercessão, intercessão. Eu quero você na intercessão. Eu vou ser bem também realista. Na verdade, todos nós precisamos entrar nesse ministério de intercessão. Primeiro chamado que Jesus nos chama: ei, eu estou te enviando para o quarto da intercessão. Eu estou te enviando, porque missão, quando eu falei, missão se faz com intercessão e discipulado. Missão se faz com intercessão e o envio. Missão não se faz sem intercessão, porque as duas estão envolvendo vidas. Missão fala de ganhar vidas, intercessão fala também de lutar por vidas. Ei, sabe por que tem alguns que estão fracassando na missão? Porque deixaram a intercessão. Sabe por que ministérios estão caindo? Porque querem ganhar o mundo inteiro, mas já perderam o cifrão da sua alma. Já não tem mais um alinhamento com os céus. Já não intercede mais. Já não tem mais uma vida de oração. Já não tem mais uma vida de intimidade. Já não tem mais preocupação pelos que estão perecendo. A preocupação é dizer: Senhor, enche a igreja. Senhor, enche. Ei, isso não é oração de cristão que está alinhado aos céus. Oração de intercessão não é pedir para encher a igreja. Oração de intercessão é declarar que o inferno não prevalecerá sobre as vidas dos que estão lá fora. É declarar que o inferno não tem poder sobre o viciado, que o inferno não tem poder sobre os feitiços que ele lança sobre a mente das pessoas. É declarar que maior que está conosco do que o que está com o mundo. Aleluia. Isso é intercessãozinha, irmão. E enche a minha igreja, e enche, envia. Isso é intercessão almática. Aleluia. Que você vai fazer calar o joelho e não vai ver nada. Pastor, mas eu estou intercedendo, não está vindo ninguém. Não está vindo ninguém para a sua denominação, mas está indo muita gente no reino. Isso eu te encontro. Você está quebrando laços de Satanás através da intercessão. Jesus está nos enviando para a intercessão. Jesus está também nos enviando para o ir e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Ei, é no discipulado que você vai enxergar que quantos precisam do que você carrega. Quem começou aqui o discipulado já tem percebido isso, eu creio. O primeiro dia de discipulado da equipe, eu creio que eles já começaram a perceber: essa família precisa do que eu carrego, essa família precisa ouvir o que eu sei, essa família precisa entender o que eu tenho, essa família precisa ser cuidada, essa casa precisa ser visitada, essa rua precisa ser evangelizada, essa comunidade precisa ser pregado o reino. Você começa a perceber o quanto as pessoas precisam daquilo que você carrega. E isso, irmão, não vai ser que você pregando de denominação não. É você saindo aos campos que estão perecendo. Aqui no campo você não sabe quem está precisando, não. Mas dá uma voltinha. Sai amanhã dando uma voltinha aqui no Tomé para você ver. Como tem pessoas aflitas, necessitadas espiritualmente, necessitadas fisicamente. Mas nós estamos vindo
Jesus está nos enviando para ir e fazer discípulos. É no discipulado que você vai enxergar que quantos precisam do que você carrega. É quando você senta para conversar. É quando você senta para ensinar os que ainda não creem em Jesus. É quando você começa a fazer isso e você começa a ver também quando você precisa da missão para manter-se vivo espiritual. Ei, a missão é que vai te manter vivo espiritual. O que me diz que eu estou vivo espiritual é os meus passos de missionário, de casa em casa, de rua em rua, de beco em beco, de viela em viela, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te redimir, Jesus quer te restaurar. Isso me declara que eu estou vivo espiritualmente, porque eu estou mantendo a minha missão no meu chamado espiritual. O crente que está dormindo, irmão, ele não sai. Ele até ainda vem para a igreja, mas já não é nem muita alegria para mim. O que vai te manter vivo espiritual, irmão, é na missão. É você se preocupar por alguém e cuidar. É você ir lá simplesmente fazer uma visita, trazer um versículo e se embora, e dizer: depois o pastor vem narrar o pastor. É você cuidar. Você discipular. Precisa de pessoas aqui, irmão, na denominação, que já não está fazendo missão. Está sendo discipulado, mas ainda estão querendo ser discipulado. Ainda estão cheios de mimimi. Quer que o pastor esteja direto na casa conversando. Nunca acorda. Tu já tem algo. Se converte. O que nós ouvimos ontem, então se converte. Se alinha. Tu vai passar a vida inteira bebendo uma mamadeira. Joga essa mamadeira e pega a espada e vai guerrear contra principados e potestades. Mamadeira para criança, espada para guerreiro. Olha essa foto aí, uma espada para guerreiro. Aleluia. Aleluia. Pastor, aqui não vai dar mamadeira muito tempo não. Eu tenho tempo para estar dando mamar muito menino não. Você tem que acordar. Tem muita coisa para fazer. Nós já temos um discipulado para isso. Nós já fazemos discipulado de casa com os crentes para isso. Toda hora, pastor, eu não vou não, meu irmão. Vou não. E vou, quando eu testifico no meu espírito, que eu sei que é uma urgência. Mas pecadinho, coisinha intriga, coisinha besta, não é coisa, pastor venha, entra no meio da briga aqui do meu marido, entra aqui no meio da briga da minha sogra, entra aqui no meio da briga. Não, eu não sou separador de briga não, eu sou pregador do evangelho. Se vira, meu irmão. Se alinha você. Bota nesse fogo, não, que eu não vou não. Sou juiz de votos. Sim. Todos aqui já sabem o que é para fazer. Todos aqui já estão entendendo. Então para de mamar, querer mamadeira, pega a tua espada e espera aí. Eu vou começar a curar pessoas. Eu vou começar a visitar. Para de eu querer visita. Eu vou começar a ir e fazer discípulos. Eu quero ganhar vidas. Jesus, ao passar em sua missão, foi que ele viu um cego de nascença. Irmão, no versículo 11, você pode prestar atenção em João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É o que eu estou falando. Se você não sair de quatro paredes, você não vai ver quem está precisando de visão lá fora. Ao passar, Jesus viu. E aqui dentro, irmão, eu não sei por que o evangelho tem limitado tantas pessoas dentro de quatro paredes. Jesus ia na sinagoga, mas o negócio dele era nas aldeias, o negócio dele era em Naim, o negócio dele era nas ruas, o negócio dele era no povoado, o negócio dele era em Samaria, o negócio dele, irmão, era pregar o evangelho em todos os lugares que ele pôde ir. Aleluia. Você vê que tem tanta gente que quer pregar o evangelho no público, mas não prega nem para a casa dele. Jesus, ao passar em sua missão, foi que ele viu o cego de nascença. Você faça um teste amanhã.
escolha 5 casas, 2 casas para você visitar. Ou pelo menos nenhuma. Você vai ver alguma coisa que era necessário você estar lá para fazer. Você vai com uma visão espiritual e você vai começar a ver a necessidade de você acordar e pregar o Evangelho. Eu vejo, irmãos, bem rápido, com 10 exemplos. Eu vejo, ele está aqui, que é o seu João, senhor de idade, mas eu vejo assim, o tempo fala isso até com a minha esposa. Eu vejo assim, quando ele chega num canto, ele fala direto de Jesus. Isso, eu vejo assim nele uma sede de anunciar o reino de Deus. E eu acredito que para muitos era na lógica humana, não tem condição. Porque anunciar o reino de Deus, querido, não tem a ver com teologia, não tem a ver com conhecimento humano. Anunciar o reino de Deus tem a ver com obediência, tem a ver com a fé, tem a ver com a decisão de desprender do ambiente religioso e declarar diante dos céus e da terra que Jesus você é o escolhido de Jesus para uma missão preparada por Ele para esses últimos dias. Para alguém ouvir da sua boca que você não é apenas um crente, mas você é um sacerdote que veio estabelecer o reino através do Espírito de Deus na sua vida, nesses lugares aonde você passar. Aleluia. Quando eu sou enviado, irmão, como também dá visão para outros. É interessante. Quando eu sou enviado, eu vou começar a ver Jesus na vida das pessoas. E quando também eu vou dar visão para os outros verem. Eu vou começar a pregar e os outros vão começar a ver. Os outros vão começar a enxergar o que eu estou enxergando. Interessante que Jesus, quando ele vai, ele começa. Jesus viu o que era aquele homem. Quando o discípulo estava vendo pecado, ele disse assim: eu estou vendo a glória de Deus se manifestando nele. Deixa o versículo 3 de João. O 2 diz assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Olha a preocupação dos religiosos. Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Irmãos, quando eu sou enviado, tanto eu vou ver Jesus na vida das pessoas, como eu também vou dar visão para eles verem. Enquanto o discípulo via pecado, enquanto o discípulo caçava o culpado, Jesus via a glória de Deus. Jesus diz: não, tudo isso aqui não é isso que vocês estão dizendo. Isso aqui eu estou vendo algo diferente, estou vendo Deus na vida deles. Por isso você tem que ter essa visão, irmão. Quando você vai sair pregar o Evangelho, para de olhar para os pecados, porque senão você volta da primeira pessoa. Você tem que ver a glória está dentro das pessoas. Você sabe que todas as pessoas têm um fôlego de vida. E quem é o fôlego de Deus? Aí já é o bastante para você olhar para ele diferente. E já é o bastante para você se embailar a ele. Por quê, pastor? Porque você precisa do mesmo fôlego que ele precisa. Mesmo você sendo o crente mais santo, se tirar o fôlegozinho, vai para o cemitério. Assim é ele. Mesmo sendo crente mais desmantelado, mas também depende do mesmo fôlego. Então o fôlego já é o suficiente para quando você se deparar com alguém, você não olhar para ele acusando, caçando pecado, mas olhar para ele e declarar que na vida dele tudo aquilo que está acontecendo não é para condenação, mas é para a glória de Deus se manifestar na vida dele. Todo enviado pelo seu irmão, quando ele aceita o seu chamado, ele volta a ver as maravilhas de Deus. Isso é interessante. Todo enviado do Senhor, quando ele aceita o seu chamado, quando ele diz assim: eu quero, eu vou fazer, eu vou interceder, eu vou fazer missão, eu vou discipular, eu vou ganhar vidas para Jesus, eu vou ganhar almas. É interessante, ele volta vendo as maravilhas de Deus. Por isso que esse cego voltou vindo, esse cego voltou alegre. Ele, quando ele aceitou se lavar no tanque de Siloé, ou seja, quando ele decidiu ser enviado, quando ele aceitou o envio, ele se
lavou e agora ele volta vendo, ele volta alegre. Assim foi também com os discípulos, eu não vou prolongar tempo, em Lucas 10, os 70 que foi enviado, quando eles voltaram contando maravilhas. Eles disseram que os demônios obedeciam, eram expulsados, as pessoas eram curadas, e aí eles começam a se alegrar. Às vezes essa tristeza que você tem é porque você está fora do seu chamado. Essa angústia que está dentro de você, essa angústia que bate em você, é porque você está fora do seu chamado. Porque você não consegue ser feliz em outro lugar, a não ser naquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, para cumprir. Eu não consegui estar feliz, irmão, se eu não estivesse no lugar que Deus quer que eu esteja. Aí não adianta você querer pensar que a sua alegria, a sua tristeza é por causa daquilo outro. A sua tristeza é gerada por falta de você estar fora do propósito de Deus. Você pode perguntar até para a irmã que se reconciliou, se ela hoje não está diferente. Antes poderia ela ter chegado, ela talvez estava angustiada, estava sentindo tristeza, pensamentos negativos. Um dia só, após receber Jesus e alinhar com Jesus, pode prestar atenção, a gente já muda, meu irmão, já é uma aliança. Assim também é na missão. Quando você aceita o seu chamado, quando você se encaixa no que Deus está chamando para você fazer, você se encaixa nisso, você vive para isso, você pode esperar, meu irmão, você começa a ter alegria, porque você começa a enxergar coisas maravilhosas que você estava perdendo por conta de uma tradição, por conta de um medo, por conta de uma religiosidade. Mas essa visão ela precisa ir além. Nós não podemos só voltar vendo alegre porque Deus está fazendo maravilhas e milagres. Essa visão precisa ir além. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Esse é o problema de muitos que estão sendo enviados. Eles começam a ver o milagre neles, eles começam a ver os milagres nos outros, Deus manifestando a sua graça, mas o problema é que eles não conhecem o autor dessa graça que tem feito na vida dessas pessoas, não conhecem o autor dessa graça pessoalmente. Foi isso que aconteceu com esse cego, vamos ver João 9:12. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que foram cegos e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 35. Você vê que em cima do texto da ciência, que é espiritual, né? Jesus estava tratando sobre isso. A gente só pega esse texto que vai falar sobre cura física. Jesus ouviu que havia expulsado e havia encontrado e disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou ao homem: quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Veja, esse homem ele tinha sido aberto os olhos, mas ele ainda não conhecia pessoalmente o dono do milagre. Ele ainda não sabia. E às vezes acontece conosco. Às vezes nós vemos um milagre em nós vemos um milagre nos outros. Às vezes Deus manifesta na sua graça, mas nós não conhecemos o autor dessa graça pessoalmente. E a missão, irmãos, ela vai além de nós querer ver milagres. Nós precisamos ver milagres, mas nós precisamos também conhecer o autor desse milagre. Querido, quando você vê Ele através dos milagres, você fica alegre. Quando você vê Jesus através dos milagres, por exemplo, tem uma pessoa enferma que é coxa, Jesus levanta na hora. Quem não vai ficar alegre, irmão? Todo mundo vai regozijar, vai ver Jesus através dos milagres. Quando eu vejo Jesus através dos milagres, eu fico alegre. Mas quando eu vejo Jesus através da sua presença, eu torno um adorador. Veja o versículo 37. Jesus disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Olha a diferença. Quando eu vejo Jesus através dos milagres, eu fico alegre, eu regozijo. Aleluia, que bênção foi o culto. Eu cheguei com a dor na cabeça, eu não estou mais. Eu cheguei com a dor na coluna, oh aleluia, que Jesus maravilhoso. Mas quando você vê Ele através da sua presença, você se prostra, você se rende, você se lança, e você diz: és tu, Senhor, eu creio em ti.
Por isso que precisamos ver Ele através dos milagres. Para quê? Que a cena fica alegre. E essa alegria nos fazer o que? Essa alegria deve nos dar o quê? Uma sede de conhecer o autor desses milagres. É muito importante o milagre. O milagre é importante. Mas mais importante, você está alegre com esse milagre. Esse milagre te levar ao que? A ter sede. Eu quero conhecer Ele. Quem é você? Quem foi que fez isso na minha vida? Eu quero conhecer. Eu quero saber. Eu quero ter uma intimidade. Eu quero saber pessoalmente quem é Ele. Porque quando eu conheço Ele, através da sua presença, eu me torno um verdadeiro adorador. Eu me torno alguém que adora. Um adorador que a fé é firmada na sua presença. Um adorador que a fé é firmada na revelação de Jesus. Então eu me torno um cristão que chove, faça sol, não sai da presença dele, porque está firmada em uma palavra chamada rocha. Por isso que muitos se afastam, porque vem a igreja só atrás do milagre, não aguenta as pressões, porque milagre não sustenta crente na presença de Deus, mas a presença dele, a revelação da glória, quando você conhece ele pessoalmente, você faz como esse cego. Quem é Jesus? Sou eu. Ele diz: creio, e o adorou. A presença dele te firma no propósito de Deus. Então, pastor, como é que eu faço para conhecer a presença de Deus? Começa a se render à palavra, começa a mergulhar nesse rio chamado a palavra, começa a ter comunhão com o Espírito de Deus, começa a ouvir a voz e obedecer, que logo você vai ver a presença revelada no teu espírito, e você vai dizer: para onde irei? Que só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Está passando fome, está tendo nudez, está tendo perseguição, está tendo principado, está tendo potestade, está tendo morte, está tendo demônio, mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, por amor àquele que me amou. Eu estou aqui, nada me separará do amor de Deus. A visão missionária vem, irmão, não envia. Nós precisamos sair sim das quatro paredes da religiosidade. Vou fazer aquela pergunta que ninguém gosta. Para quem nós pregamos hoje? Para quem nós pregamos hoje? Quem você convidou para vir ouvir uma palavra, pelo menos assim? Que é mais fácil assim: vamos ouvir uma palavra no culto. E seu irmão morrer durante o dia, você falou para ele. Para quem você pregou, pastor? É porque hoje eu não pude nem sair da minha casa. Você pregou para os seus filhos? Você sentou com eles? Você vê que não tem desculpa. Pastor, porque eu não pude mesmo sair da minha casa. Mas você tem filhos? Pastor, mas eu não tenho filho, eu não tenho ninguém. Você tem um esposo, aconteceu com ele? Pastor, mas não deve ter condições. Mas pelo menos você intercedeu. Você intercedeu. Você chorou por quem hoje? Por quem você chorou? Você chorou porque não serve pagar o papel da energia, ou você chorou por vidas que estão lá fora precisando ouvir uma palavra? Você tem derramado lágrimas por vida? Não, pastor. É o que foi falado aqui. É os ossos secos, precisando da água. Quando você entender qual é o seu chamado, quando você entender qual é o seu chamado, você vai entender o que eu estou falando aqui. Parece loucura você dizer: pastor, esse negócio não está aqui, isso não é verdade. Chorar. Quando você entender, irmão, eu só acredito que quando você entender, você vai perceber o que eu estou falando. Que você tem chorado nesses últimos dias? 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 Que você tem chorado nesses ú
Quem é que você tem se dobrado diante de Deus e tem declarado: eu não aceito, em lágrimas, dizendo, sentindo a dor dele? Irmãos, quando eu começo a interceder por algumas pessoas, eu começo a chorar como se eu estivesse sentindo a dor dele. Eu começo a chorar. Quando eu começo a orar pelo meu xeré, eu começo a chorar como se eu estivesse sentindo a dor das pessoas. Isso é intercessão, isso é missão, isso é um coração que está pulsando as verdades de Deus, isso é um coração que está entendendo, isso é um coração que está vendo com os olhos de Deus. Precisamos sair das quatro paredes da religiosidade. Começa a fazer missão dentro da tua casa. Começa a sentar com os teus filhos. Começa a pregar para eles. Começa a ensinar eles a orar. Começa a declarar para eles, a ensinar para eles que aquele pão que vocês estão comendo é porque Deus é bondoso e está dando comida para vocês. Ensine esses princípios, ensine, filhos. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui não é o papai que conseguiu, foi o papai do céu que deu força ao papai, deu fé ao papai, deu condição ao papai para botar na tua mesa comida. Então, filho, vamos agradecer, vamos agradecer. Jesus está alinhando o céu e a terra. Nesses últimos dias, Jesus está alinhando o céu e a terra. Porque Jesus está faltando. A terra fala de mim. Foi o que Jesus fez, aquele cego? Barro. Por que barro? Por que a matéria é barro? E botou nos olhos? Porque na figura lógica do Éden, nós fomos formados do pó da terra. É como se quebrasse um pedacinho de um vaso, Jesus ajeitasse ali um pouquinho de barro e botasse naquele vaso. Por isso que Jesus usou a terra para restaurar a visão. A visão vai ser restaurada a partir de um alinhamento céu e terra, de uma conexão espiritual. Por isso que para antes vir o fogo, antes de vir o Espírito Santo sobre os ossos secos, primeiro aconteceu o que? Um alinhamento. A terra que Jesus usou fala de mim e você. Pastor, e a saliva fala de quem? Do céu. Jesus. Então você entender melhor, a saliva fala da água viva. Barro com água. Terra e céu. Jesus está nos alinhando, Jesus está nos conectando, Jesus está conectando o barro que somos nós com a água viva que é Ele. Você nunca vai ser 100% céu, quando também você não quer ser só 100% terra. Você é terra e céu, e terra e céu está dentro de você. Por isso que quando Deus chamou Abraão, mandou olhar o quê? O pó da terra, e mandou olhar as estrelas, ele dizendo, é céu e terra a tua descendência. Tem muito crente que ele acha que está só, é só rei, é só céu, é só céu. Aí quando ele acorda com um pouquinho mais de mau humor, dá um pouquinho assim, ele até estranho. Não, você ainda tem terra dentro, você ainda está na terra. Por isso que se você todos os dias nos acordar e dizer assim, eu quero estar andando no Espírito, alinhado com o Senhor, você vai ser mais terra. Se você for mais terra, você já sabe o que é que a terra quer. E você sabe o que é que Satanás se alimenta? Do pó da terra, está lá em Gênesis. Satanás se alimenta do pó da terra. Quanto mais eu for natural, mais tem comida para Satanás. Quanto mais eu for carnal, mais Satanás me domina, mais Satanás me escraviza. Mas quando eu estiver alinhado céu e terra, nada pode mais me deter, porque eu vou começar a ver e a ver com os olhos espirituais, e ver com os olhos espirituais a entender que maior que está comigo do que o que está no mundo. Aleluia. Ver com os olhos espirituais a enxergar que eu tenho uma missão. Ver com os olhos espirituais a saber que eu tenho uma autoridade, que eu tenho um poder dado por Deus para pisar em serpentes e escorpiões.
olhos espirituais é eu entender que eu sou alguém que Deus me escolheu para conectar-se nessa terra. Deus sempre vai jogar saliva, essa água viva. Eu não sei se já não fizeram uma campanha dessa. Venha, eu subi ao monte, Deus me deu uma visão. Eu vou cuspir, vou tapar nos seus olhos, você vai ver. Não sei como já não fizeram. Ainda tem gente que vai para o pastor cuspir e tapar. Não entende os princípios. Você tem que ler a Bíblia espiritualmente. Esse texto está falando de visão espiritual. Jesus estava mostrando um sacerdócio cego. Jesus estava mostrando uma geração religiosa cega. E ele agora vai dizer assim: eu vou mudar. Tudo isso aqui é para manifestar a glória. Tudo isso aqui é para mostrar que sem Jesus eles não vão conseguir ver. Sem Jesus eles não vão chegar a lugar nenhum. Só basta você perceber no resto do texto de João 9:35 diante. Jesus está dizendo: se vocês tivessem visto, vocês não seriam culpados. Mas agora, como vocês dizem que enxerga, ou seja, agora como vocês dizem que não depende mais de mim, não depende de alguém, porque o cego precisa de alguém. Aleluia. Todo cego precisa de alguém. Por isso que você quiser andar sozinho sem conhecer Jesus, você vai cair, meu irmão. Você entra em buraco, você para em coisas terríveis. Meu Deus, porque você está cego e você confia na sua naturalidade, visão física, conhecimento intelectual. Eu sei, não tem perigo, não tem. Só não tem perigo se você entregar a sua mão. Jesus me leva, 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 porque os meus olhos estão vendo algo, mas tu vê além dos meus olhos. Aleluia. É isso que Jesus vai confrontar eles. Se vocês não tivessem visto, vocês não seriam culpados. Mas vocês estão dizendo que conhecem, que sabem tudo. Mas são culpados. Mas aquele cego não via. Jesus está nos alinhando, irmão. Jesus quer nos alinhar. Ele vai nos expulsar. Mas esse alinhamento vai nos expulsar da sinagoga, da religiosidade. Quem é alinhado com os céus? A primeira coisa que ele vai ser expulso da religião, da religiosidade. E pense, irmãos, veja aqui no João 9, 33. Esse alinhamento vai nos expulsar da religiosidade e nos levar para o reino. 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Segue pregando para eles. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousado de nos ensinar? E os expulsaram. Veja que homens egoístas, né, irmãos? Na lógica deles, você nos ensinar? É a mesma coisa hoje. Eu porque sou um pastor, sou presidente da denominação, não posso ouvir um irmão. A você? Se eu encontro um cara desse, não vejo logo nele religiosidade, cegueira espiritual. Porque no corpo de Cristo não tem liturgia, como muitos têm ensinado, que o pastor não pode ser ensinado pelo filho. Por que a Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos pais converterão os corações dos filhos e os dos filhos converterão os dos pais? Isso serve para todas as áreas. Às vezes os meus filhos espirituais vão me ensinar e eu preciso ouvi-los. Nós vemos agora esse homem sendo expulso da sinagoga. Porque, irmãos, quando você começa a ver, você começa a entrar nesse lugar chamado reino. Esse alinhamento vai te levar para o reino de Deus. E esse reino, o rei, irmão, não é o presidente da denominação, não é o pastor que senta na cadeira do meio. Você é um comedor de farinha com açúcar. O rei não é esse presidente de denominação e nem senhor de homens, mas o rei é o Senhor da igreja. Quando você começa a entender reino de Deus, a primeira coisa que você vai ver, que você tem um rei, e é rei dos reis.
E quando isso acontece, nós vamos ver uma igreja parando, irmão. Quando é que acontece? Quando acontece esse alinhamento, que eu começo a ser expulso da religiosidade, eu sou expulso da sinagoga, quando céu e terra se conectam em mim. A primeira coisa que eu vou ser expulso é da religiosidade. Eu não quero mais viver uma vida religiosa. Eu começo a mudar. Eu agora sou um adorador. E quando eu começo a ser esse adorador, isso acontecer, nós vamos ver o quê? Uma igreja parando de orar somente pela sua pratinha denominacional. Vai numa campanha de oração em alguns lugares. Deus, traz aquele irmão que se afastou da minha igreja e está lá na igreja do pastor tal. Deus, traz aquele irmão para cá. Deus, salva aquele homem para cá. Senhor, aumenta a minha denominação. Senhor, estende essa denominação. Presta atenção na oração religiosa como é. Quando nós se conectarmos, nós vamos parar de orar só pela nossa plaquinha de denominação. Nós vamos parar de sermos uma igreja individualista. E vamos começar a orar pelo que o Senhor ora. Em nenhum momento eu vi Jesus orando por placa de sinagoga. Mas ele termina o ministério dele. Você basta ler João 17. Ele ora por três categorias de pessoas. Discípulos, vai estar lá. Você pode lá. João 17 é a intercessão de Jesus. Ele está orando por quem? Por vidas. Um tempo eu orava pela igreja que eu era pastor. Mas quando eu entendi o reino, a primeira coisa que eu fiz, eu estou sendo meu. Orar por uma igreja tão pequena, uma coisa tão pequena, não. Orar para encher um lugar desse, não. Eu vou orar por vidas. Eu vou orar para Deus encher o reino. E eu não me frustro quando eu vejo alguém aceitando Jesus e está indo para outro lugar congregar. Eu não me frustro. Eu me frustrava se ele aceitar Jesus, ele não aceitar Jesus e ir para o fim dos infernos. Mas se ele aceitar Jesus e ir congregar em qualquer lugar, glória a Deus, glória a Deus, porque mais um estava morto e agora reviveu. Aleluia, aleluia. Jesus no João 17 ele ora por unidade. Que o povo dele será como o Pai, o Filho e o Espírito é. Mas é o que nós estamos vendo, né, irmãos? Muita unidade. Chega, a gente chora por a unidade que a gente está vendo nos últimos dias. Pregam, vamos seguir paz com todos, mas não tem paz com ninguém. Hoje eu não sei por que pediu assim uma pulseira, eu desabafei no Facebook. Eu vou cutucar aqui essas onças. Eu estou comendo a espada. E eu não peguei não denominação, mas as pessoas já se entregam. Que para de hipocrisia, irmão. Não pode se calar diante de hipocrisia, não. Jesus nunca se calou diante de hipocrisia. Seus hipócritas. Não vai ficar com raiva. Já está, irmão. Já estou com raiva. Os hipócritas têm raiva dos verdadeiros. Eu não me calarei diante de hipocrisia nenhuma. Por isso que eu sou chato às vezes. Eu não me calarei diante de hipocrisia. Se eu ver que é hipocrisia, eu vou tacar a espada e vou dizer: converte-se, porque você está pregando o evangelho que você não vive. Isso não é reino. Isso é uma placa denominacional que você se estruturou, está edificada nela. E se você não acordar, você vai ficar. Nós temos que começar a orar pelo que Jesus orou, irmão, por vidas. Vamos interceder pela igreja, pela cidade, pela nação, pelo governo. Irmãos, quando eu estou intercedendo, eu intercedo pela igreja. Não denominação, pela igreja. O problema é que as pessoas dizem assim: a nossa igreja. Não, tu está entendendo não. Quando tu pensa que uma placa dessa é a igreja é você, querido. Por isso que a divisão está aí já. Que é a nossa igreja. Nossa. Me prova na Bíblia que Deus te deu uma igreja. Deus te deu uma missão. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: a minha igreja eu edificarei sobre a pedra.
Nós vamos interceder pela igreja. Quando nós entendermos, nós vamos interceder pela igreja, pela cidade, pela nação, pelo governo. É isso que Atos, Timóteo fala. Vamos ver aqui Timóteo 2. 2 Timóteo. Bem conhecido, nós vamos ler. 2 Timóteo 2. 1 Timóteo, perdão, 2, segundo. Quando você começa a ter a visão missionária, irmão, diante do envio, você começa a conhecer o reino de Deus, você vai parar de orar pela praquinha. Você vai começar a parar de ser individualista. Você vai começar a orar pelo que o Senhor ora. Veja Timóteo 2:1. Você não vê nem uma hora ele falando de denominação. Antes de tudo, recomendo que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Para o individualismo, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é bom. Está vendo? Isso aqui é bom e agradável, que deseje que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós ainda tem pessoas que não querem que seja salvo, né? Nós da hora assim, se Deus paga, que Ele paga o preço, que eles parem. Aí nós vemos um Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, ora por todos os homens, em intercessão, intercede por todos os homens, pelos reis, todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, e com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Nós estamos orando por isso. Você está vendo o que é intercessão? É se colocar na brecha pelo outro. A Bíblia diz, irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas sabe o que eu vejo? O problema é que os brasileiros quase todos não têm Deus como Senhor. Inclusive a igreja. Não há limites para quem ama vidas, irmãos. Vamos muito essa frase nas mãos de ideia. Não há limites para quem ama vidas. O meu envio vai trazer eu ver Jesus na minha família, na minha sociedade, na minha nação. O meu envio, o meu chamado, a minha dedicação àquilo que Deus me chamou para discipular, para interceder, vai fazer eu ver Jesus na minha família, na minha sociedade, na minha nação. Eu falo muito isso, missão não se faz enviando dinheiro. Missão se faz enviando pessoas. Não tem dinheiro, não tem como fazer missão. Não faz missão quando não tem dinheiro. É quando não tem pessoas. O que Deus está fazendo na igreja nesses dias, Deus está falando, muito tempo Deus está falando, o que Deus está fazendo na igreja nesses dias não tem a ver só conosco. Se você pensa que só tem a ver com você, você vai se perder. Foi Ananias e Safira. Só pensaram em si. O que Deus estava fazendo naquele tempo era o quê? Sendo derramado é para todos. Ananias e Safira quis se isolar. É para nós. Vamos vender e vamos render. E o que foi que aconteceu? Ficar para trás. O dinheiro que Deus coloca nas tuas mãos não tem a ver só com você, tem a ver com todos. Vamos tirar o eu e vamos usar o Pai Nosso que nós orávamos e oramos a vez, usando o que? Pai Nosso, Pão Nosso. Você vê a oração que Jesus ensinou, usando o que? O plural, é nosso, tudo é nosso, é nosso. Para de individualismo, para de dizer a minha igreja, para de dizer o meu dinheiro, para de dizer a minha coisa, é nosso. Quando eu começo a entender o reino, irmãos, eu começo a fazer a minha missão não caçando culpado, mas anunciando a glória de Deus. Não sai fazendo a sua missão caçando culpado.
Interessante, Paulo está mandando interceder pelos reis, pelos governantes, pelas autoridades. Sabe o que Deus falou comigo, filho? Em vez de você começar a procurar quem é o mais corrupto do Brasil, a igreja procurando quem é o mais corrupto, quem roubou mais, quem está roubando menos, quem é mais ladrão, em vez de vocês procurar saber quem é o mais corrupto do Brasil, vai interceder e pregar para o nosso Brasil. Em vez de você querer caçar para o mais pecador da igreja, começa a ajoelhar e orar por ele nas oportunidades e discipula ele. Lula roubou mais, fulano roubou mais. Não vou parar de procurar quem é o mais corrupto. Eu não estou aqui para caçar quem é mais pecador e menos pecador. Eu não sou os discípulos que andavam com Jesus diante desse cego de nascença. Se eles estão fazendo isso, é porque eles não têm visão. Mas eu enxerguei, eu conheci o meu chamado. E o meu chamado não é condenar. O meu chamado é interceder e pregar a verdade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Você pensa que Deus se alegra quando você bate no peito? Eu tenho a razão, o que eu estou falando é verdade. Essa pessoa fez isso mesmo. Você pensa que Deus está errado? Irmão, Deus se alegra quando você começa a interceder diante de ação de graça, de agradecimento. Deus, obrigado. Eu sei, Pai, a nossa nação está dessa maneira. Políticos roubou, acabou com a nossa nação. Mas tudo isso é para a glória de Deus se manifestar. Tudo isso é para o poder de Deus se manifestar. Porque o poder de Deus se manifesta num ambiente que ninguém dá mais nada por ela. Aleluia. Mas tem muita gente orando. Ah, meu Deus, acabou tudo. E começa a condenar. É bom que morra. É bom que eles apodrecem na cadeia. Esse apodrecem na cadeia vai mudar o que na tua vida? Ainda mais nas cadeias que nós temos no Brasil, né? Os bandidos entram tudo no mundo, imagina os caras que têm condição. Agora quer ver o nosso Brasil mudar? Intercessão e pregação. Começa a chorar por eles. Obrigado, Jesus. Que pensa que o Lula roubou tanto, mas tudo é para a glória de Deus. E algo novo vindo. Que benção, fulano roubou tanto, mas é para a glória de Deus. Tem algo novo vindo. Deus não desampara o seu. Deus não desampara o seu. Nosso Brasil está desse jeito, está dessa condição. O Brasil está dessa forma. Nos olhos humanos acabou, mas eu estou vendo com os olhos da fé. É o começo de um novo tempo. É um tempo novo para aquele que crê. É um tempo novo para aquele que crê. Ainda que de lado caia, ainda que do outro lado se acabe, mas eu não vou ser atingido, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma visão, eu tenho um coração que pulsa o coração de Deus. Então eu não vou acusar, eu não vou condenar, eu vou erguer as minhas mãos em todo dia, vou interceder pela minha nação, eu vou interceder pela igreja do Senhor, eu vou interceder pela minha família, eu vou interceder por pessoas, eu vou declarar diante dos céus que eu não aceito isso, porque maior é o Deus de poder para mudar esse cenário terrível que estamos vivendo. Então para de caçar um pecador. Quem pecou, Jesus? Foi o discípulo ou o pai deles? Quem roubou mais? Foi o presidente da Câmara ou o presidente da nação? Sei lá, meu irmão. Uma coisa eu sei, isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus se manifestar. Primeiro eu quero deixar claro, não depende de político. Não depende de homem. Eu dependo do Rei dos Reis. É Ele que manda o pão todos os dias para minha casa. É Ele que manda o alimento. É Ele que abre as portas que fecha. É Ele que mantém eu vivo. É Ele que me dá saúde. É Ele que me dá fôlego. É Ele que me dá paz. É Ele que me dá vida. É Ele que me muda. É Ele que me transforma. É Ele que me guia. É Ele que me sustenta. É Ele que me mantém. Para eu agora manter, através da minha missão, na vida dos outros, aquilo que Ele derramou sobre mim. Aleluia. Aleluia. Jesus não chamou, irmão, vai ficar mendigando em uma denominação, mendigando em denominação. Ele disse que esse cego ele mendigava. Ele mendigava. Tem muita gente mendigando em denominação, é de campanha em campanha, por uma bênção terrena.
é de campanha em campanha, de igreja em igreja, por uma bênção terrena, para Deus realizar os seus sonhos almáticos. Sonhos que só elogiam, sonhos que só manifestam bem para ele. Sonhos que ele tem um sonho de conquistar, mas se perguntar no coração dele, se viu o coração dele, ele só pensa nele. Esse sonho é almático. Para que você quer que Deus te use? Para que você quer que Deus te dê muita condição financeira? Por que você quer que Deus te dê um carro novo? Para que você quer que Deus te cure hoje dessa enfermidade? Qual é o propósito de você estar orando? Deus, eu quero ser curado dessa enfermidade. Para que você quer? Pastor, eu não senti mais essa dor, estou gastando muito com remédio. Você não está entendendo. Você só está pensando em si. E reino de Deus, irmão, não tem a ver comigo, é nosso. Se você não entender esse princípio, você vai ficar meditando de campanha em campanha. Agora eu recebo meu milagre, agora eu recebo a minha bênção, agora eu recebo a minha chave nova, agora eu recebo isso. Para quê? Para que você quer o dom? Por que você quer ser cheio dos dons? Queria tanto falar em línguas, pastor. Pastor, eu queria tanto ter o conhecimento da palavra, a sabedoria, o dom da fé. Para quê? Qual é que está envolvendo aí? Qual é a exaltação que vai estar envolvendo para você receber isso? Para que o propósito você quer isso? Para aquecer o seu ministério? Ou para expandir o reino de Deus? E dar a glória ao Senhor. Vou terminar essa palavra aqui, mas ainda tem continuidade em outro caminho. A visão missionária vem no envio. É no envio que você vai começar a enxergar o seu chamado. Então não se limite às suas fraquezas. Na verdade, a sua doença, o seu cansaço, como eu falei, as suas angústias, as suas tristezas, já é por conta de não dar uma resposta ao seu envio. Tem muita gente que vão passando crise espiritual, opressões espirituais, porque não estão dando resposta ao chamado de Deus. Tem se calado com a verdade que eles carregam. Eles não preparam o ambiente para falar desse Senhor. Acorde. Não espere Deus fazer tudo para você depois dizer assim, agora eu aceito. Porque não é assim. Pergunte a todos que já começaram a discipular. Ele já pode dizer alguma coisa para você. Se eu esperasse mesmo dar certo, tudinho para não poder ir. Primeiro a minha mente vê muita coisa que nem dá certo. Mas quando eu entrei na fé ousada, ele disse, eu topo, eu vou fazer isso. Mas vocês não se limitem só a segunda. Porque só não morre gente no dia de segunda. Você não precisa ouvir a palavra no dia de segunda. Sejam sensíveis no trabalho de vocês. Cada passo de fé que vocês dão na missão, mais vocês vão ver a grandeza do chamado que Deus tem para vocês. Vocês podem ser confundidos com discípulos, olhar para você e dizer, que pecado, ele é isso, ele é aquilo, mas diante de Deus ele não vê você como essa pessoa pecadora, essa pessoa fracassada, ele vê você uma matéria-prima de fracasso para poder manifestar o poder e a glória dele, porque
meu irmão, se não tivesse fraqueza, como poderia ser manifestada a glória de Deus? Se nós fôssemos fortes, nós poderíamos dizer que Deus nos salvou? Não, nós ia dizer, eu consegui a salvação. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas o problema é que nós deixamos as fraquezas nos governar. Nós deixamos as fraquezas nos parar e nós não damos um passo de fé. Nós ainda zela muito pela nossa reputação. E é isso que eu vou falar no culto desse texto. Esse cego, quando ele passou a ver, irmão, ele foi confrontado em várias áreas, inclusive na reputação. Começaram a pensar que ele era mentiroso, ele nunca tinha sido cego. É isso que vão dizer para você. Você já era santo, você está com conversa. Você não era viciado em nada. Você não fazia isso. Esse é queixo seu. Se você, irmãos, depois que você vê Jesus, você pode se preparar. Há um conflito natural. O próprio Paulo falou isso. Quem é natural não compreende as coisas espirituais. Você fazer missão, você discipular, você agora ser um pastor, você é um pastor. Isso. Quantos diplomas você tem? Não estou dizendo que é como eu sou contra diploma teológico. Mas pastorado, chamado, não tem a ver com diploma, tem a ver com vocação. É uma vocação. E ela é dada, não quando você chega na igreja e aceita Jesus, ela é dada antes mesmo de você nascer. Como Deus disse para Jeremias, eu já te escolhi do ventre da tua mãe. Você já é um escolhido de uma missão nessa terra. Antes mesmo de você nascer, você já é escolhido. Mas o problema é que a igreja religiosa faz assim, é uma carreira gospel. Primeiro você vai ser auxiliar, aí você vai dar auxiliar bem direitinho, viu? Para você poder ganhar um passo para ser diácono. Aí de diácono, se você funcionar 15 anos sendo diácono bem direitinho, aí eu te boto agora para ser missionário. Aí você passa mais 20 anos sendo missionário. Aí você tem um chamado pastoral, mas não flui, porque o líder deixa você morrer e você não entra no chamado. Aí com 70 anos você não pode fazer nada, que é velho e fica sentado aí. Isso é o que nós estamos vendo. Matando profetas, matando homens por conta de coisas próprias. Não, eu não posso ungir outro pastor, porque se eu ungir, cadê a diferença? Agora todo mundo pastor e agora? E você é pastor, você é o presidente. Eu sou presidente não, irmão. Sou um comedor de birimu e banana maçã que eu tomei. O presidente dessa obra é Jesus. Ele é o cabeça. Paulo nunca usava o título antes, ele disse, eu sou Paulo, servo de Deus, escolhido apóstolo. Tem alguns lugares que se você não chamar o cara de apóstolo, de pastor, de diácono, você está desconsiderando. Desconsiderar é chamar ele de ladrão, de coisas que não é para chamar, meu irmão. Mas se não me chamar de pastor Márcio, eu estou nem aí, meu irmão. O meu título não muda a minha identidade, a minha vocação. O meu título não é mais importante do que a minha identidade. Eu sou conhecido por Márcio. Na minha identidade está lá Márcio, José Márcio de Lima. Eu sou conhecido por esse nome. Isso é só um encargo que Deus me deu. Mas isso não tem a ver com o título, tem a ver com a visão dentro de mim. Tem muitos pastores, muitos apóstolos, muitos diáconos que têm um título, mas não tem um encargo, não tem um chamado. Foi dado um título, mas eles não tinham chamado nisso. E tem muitos que não têm título, que estão sendo chamados, mas os outros estão prendendo o seu chamado. Então aqui nós não temos carreira gospel. Aqui é guiado pelo Espírito. Você pode nunca ter sido nem diácono, e Deus te ter se separado para pastor, para profeta, para evangelista, para diácono.
Agora precisa de coragem. De quem vai receber o chamado, de quem está dando a missão. Porque é criticado. Mas eu quero deixar claro que eu não faço parte da sinagoga. Faço parte do reino. Então nós vamos agora consagrar ao evangelista Diego, a pastor, Misael, a pastor. Não consagrar o ordenado. Muita gente pensa, irmão, que a consagração, que ele passa a ser pastor a partir do momento que derrama esse óleo. Isso é simbólico. A unção já está dentro deles. Isso é simbólico. O óleo é simbólico, porque na Bíblia derramava óleo sobre os reis. É simbólico. A unção já está dentro deles. O encargo já está dentro deles. E como foi essa palavra, muita coisa eles só vão enxergar na missão. Tem muitas coisas que eles só vão compreender na missão. Teve muita coisa que eu só compreendi no meu chamado quando eu fui e aceitei o meu envio. E vamos consagrar a Mirna a diaconisa. Então chamo os dois ficarem aqui na frente. Tira essa primeira fila de cadeira aí. Cortar, pastor.